Olá, meu nome é Cauã, sou aluno do primeiro período do curso de Eletrotécnica no IFPE Campus Recife. Estou fazendo esse trabalho juntamente com o aluno Wagner Alércio e Ismael Vieira para a matéria de História com a professora orientadora Leda Cristina Corrêa da Silva. O tema escolhido para abordar nesse vídeo foi a democracia grega. Escolhemos este tema pela curiosidade de saber como e onde surgiu a democracia, que deu origem a muitos modelos que vemos atualmente. Quando pensamos em democracia grega, nossas mentes se voltam logo para a democracia ateniense de Atenas. Mas poucos sabem que durante a era clássica da Grécia Antiga, muitas cidades e estados tinham formas de governo semelhantes a uma democracia, na qual os cidadãos adultos do sexo masculino, livres e nativos da cidade, tomaram uma parte importante e direta na gestão dos assuntos do Estado, como a declaração de guerra, a votação de suprimentos e o envio de missões diplomáticas e a retificação de tratados. Essas atividades eram frequentemente conduzidas por uma forma de democracia direta, baseada em uma Assembleia Popular. De fato, o exemplo mais conhecido e significativo de democracia é o da cidade de Atenas. No entanto, pelo menos 52 cidades-estados gregas clássicas, incluindo Corinto, Megara e Siracusa, também tiveram regimes democráticos durante parte de sua história. A primeira democracia conhecida no mundo aconteceu em 507 a.C., criada pelo líder ateniense Clísteres, que introduziu um sistema de reformas políticas chamado de democratia, ou governo do povo, surgida na Grécia Antiga e implementada em Atenas logo depois que Clístenes, em 510 a.C., liderou uma revolta vencendo o derradeiro líder tirano que governava a cidade-estado, e então nasceu a democracia. Na democracia ateniense, os cidadãos eram iguais perante as leis, considerando-se como cidadão o homem com mais de 18 anos, nascido em Atenas e filho de pais atenienses. As principais instituições dessa democracia eram a Assembleia, que tinha as funções legislativas e de planejamento, nomeava os magistrados e os fiscalizava, aprovava leis, instaurava a guerra ou a paz, controlava as finanças e obras públicas e julgava os crimes políticos. Já a Bolha ou a Assembleia dos 500 desempenhavam funções executivas e eram formadas pelos demos, compostos por 50 deles. Quem indicavam seus representantes eram os cidadãos, com mais de 30 anos, que administrava a polis, sendo dividido em 10 grupos de 50 demos cada um. Já os arcontes eram sorteados pela eclésia, em torno de 10 membros anualmente. Organizavam as cerimônias fúnebres e religiosas, além de presidir os tribunais. Ainda haviam outras instituições, como os estrategos, os aerópagos e Elieu. Os participantes da democracia grega daquela época eram divididos da seguinte forma: escravos, não eram livres, eram propriedade de algum cidadão, eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos, trabalhavam na agricultura ou no serviço doméstico. Os estrangeiros eram livres, mas não participavam da política, pagavam impostos e serviam ao exército. Não podiam ter propriedades e normalmente trabalhavam no comércio. As mulheres, livre ou não tinham direitos, não podiam participar da política, sempre deviam obediência a um homem, pai ou marido. A rica ficava em casa e os pobres trabalhavam. E finalmente os cidadãos, homens com mais de 18 anos, participavam do governo e tinham muitos direitos, podiam ter propriedades e pagavam impostos, e não trabalhavam. A democracia ateniense em si foi um grande marco na história. No entanto, a democracia atual é um modelo mais avançado e moderno da democracia ateniense, em que todos os cidadãos maiores de 16 ou 18 anos, inclusive mulheres, podem votar e aceder a cargos públicos, sem que seja excludente e limitada.